Olá, pessoal. Esse é o vídeo de estudo da aula 6 do English Connect 1. Aqui eu tenho a lição 6 aberta, né, na apostila do aluno, e o objetivo então, a lição 6, Lesson 6, Family. Who is in your family? Então, quem está na sua família? No dia, eu vou, lá no nosso encontro presencial, vou fazer o follow-up do Invitation to X, da lição 5, né? Que era Practice describe one of your hobbies every day. Why do you like your hobby? Né? Então, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês compartilharem como que foi durante a semana. Aí sim nós vamos para a nossa lição. Temos dois objetivos nessa lição. One, I will learn to use family words. E two, I will learn to say how many people are in my family. Então, objetivo 1, I will learn to use. Eu vou aprender a usar family words, palavras sobre a família, tá bom? O objetivo 2, I will learn to say, aprenderei a dizer how many people, quantas pessoas are in my family, estão na minha família, né? Então, quantas pessoas tem na minha família, beleza? Aqui a parte da gramática, o grammar, só está trazendo a diferença do singular e do plural. Então temos as palavras que vamos aprender, né? Depois, brother, que significa irmão, sister, irmã, parent, pais, né? O pai e a mãe, né? Os pais, uncle, tio. Mas para colocar no plural é só colocar o S no final, né? Então, brother vira brothers, ó, o Szinho. Sister vira sisters, S no final. Parent vira parents. Uncle vira uncles. Tem algumas outras palavras que o plural é diferente, tá? Mas a maioria de todas vai ser apenas o S no final. Então, por enquanto, pra gente o plural é só colocar o S no final. Aí sim, nós vamos para o nosso vocabulário. Então, aqui nós temos no vocabulário. Opa, vou botar aqui o vocabulary. Temos husband, se escreve Husband. Husband. Que significa marido, tá? E se pronuncia o apóstrofo indicando sílaba tônica, hus, hus, beijo AND, band, husband, husband. Husband, Eu sei que tem um S aqui, mas se pronuncia com som de Z, husband, marido. Próximo, temos wife, que significa esposa. Se escreve W-I-F-E, né, wife, mas se pronuncia U-A-I, wife, wife. wife, Então temos mother, que significa mãe, se escreve M-O-T-H-E-R, mother, né, mas se pronuncia, ó, apóstrofo indicando sílaba tônica. M, O relaxado, TH vozeado. O, mod. Ixo, A, R. Mother, mother. mother, Significa mãe. E temos mom, que significa mamãe, tá? Então, ó, M-O-M, mom, né? Mas se pronuncia, ó, M-A bundudo, que eu já expliquei, né? M. Então, mom, mom. mom, Depois temos pai, né? Father, que se escreve F-A-T-H-E-R, father, né? Mas se pronuncia, ó, sílaba tônica, F-A barrigudo. Então, pó, T-H vozeado, schwa R, the, father. father, Isso aí. E depois temos dad, que significa papai, tá? Uma forma assim mais carinhosa, né? Tanto falar mom, de mamãe, dad, de papai. Então, D-A-D, né? Dad, mas pronuncia D-A-E-D. É dad, dad. dad, Não é dad, é dad, tá? Tem que fazer essa diferença, tá? Porque senão vai ter diferença de significado. Então, dad. E não é dad também, não é a, nem é. É o meio. É. De bola. Próxima palavra que temos é brother.
B-R-O-T-H-E-R, né? Brother, mas se pronuncia, ó, sílaba tônica. B-R-O, relaxado, T-H, vozeado. Então, broad, schwa-R, brother, brother. Brother. Não é bro, não é O de olho, é brother, tá? Tem essa diferença aqui. Temos depois sister, S-I-S-T-E-R, sister, né? Normal. E se pronuncia S e curto S, T-R. Sister, não é sister, é sister. Depois temos daughter, significa filha, D-A-U-G-H-T-E-R, né? Como se fosse Daugter, né? A escrita, mas a pronúncia, ó, apóstrofo, indicando sílaba tônica, D-O, dó, dó, T-R, ter, daughter, daughter. Só que assim, esse T aqui, ele pode ter um som de R, então fica daughter, daughter. Daughter. Aqui falou daughter com T, né? Mas pode falar daughter que tá certo a pronúncia também. Próxima palavra, son, significa filho. S-O-N, som, né? Mas se pronuncia S-O relaxado N. Son, son. Son. Temos grandfather, que significa avô, ó, G-R-A-N-D, né? Como se fosse grandfather, grandfather. Mas a pronúncia é o grand, que é a sílaba tônica, ó, G-R-A-N, grand. Grandfather, grandfather. Grandfather. Depois temos avó, né, que é grandmother. Então a sílaba tônica é grandmother, grandmother. Grandmother. Aí temos aqui aunt, que significa tia, A-U-N-T, aunt, né, mas se pronuncia o A-E-N-T, aunt, aunt. Aunt or aunt. Não, vamos só para a primeira pronúncia aqui, né? Que significa tia. A outra palavra é uncle, que significa tio. U-N-C-L-E, uncle, né? Mas, ó, o apóstrofo indicando sílaba tônica, ó, relaxado, N que trava no céu da boca, on, uncle, K-H-O-L, K-H-O-L, isso. Cull, uncle, uncle. Uncle. Depois nós temos cousin, que significa primo ou prima, tá? Não tem diferença de gênero, né? Então é tudo primo ou prima, né? Que se escreve C-O-U-S-I-N, como se fosse cousin, né? Mas se pronuncia, ó, apóstrofe de conjugação tônica, K-O relaxado Z. O-Z, cause, schwa-N, cousin, cousin. Cousin. Isso aí. Depois temos children, que significa filhos, tá? Ou filhas, né? Ali no plural. Né? Também não tem gênero, não é masculino ou feminino. Mas é as crianças de um casal, beleza? Ali, filhos ou filhas. Então, se escreve C-H-I-L-D-R-E-N, como se fosse children, né? Mas se pronuncia children, ó. Apóstrofo indicando sílaba tônica. T, sh, I curto, L. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então, esse som de o nosso de chill, tia, te amo, tá? I curto, ti. E o L, chill, chill. E o D, R puxado, né? Schwein. Drun, children, children. Children. Aí temos parent. Esse parent significa pais, tá? Não é parente, não é parente. Eu sei que parece, mas não é. É pais, os pais de uma criança, de uma pessoa. Ó, P-A-R-E-N-T, parente, né? Mas significa pais, tá? Os pais de uma criança. E se pronuncia, ó, o schwa, o apóstrofo indicando que é sílaba tônica, P, E, schwa, R. Então, pair.
pair, Schweine-T, ant, parent, 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 beleza? E depois temos niece, né? Significa sobrinha, Niesce, né? Como se fosse niece, mas se pronuncia N e longo S, niece. niece, E nephew significa sobrinho, ó, Nephew, como se fosse nephew, né? Mas se pronuncia, ó, apóstrofo indicando sílaba tônica, N-E, nep. E, rapidinho, né? O I e o U longo, you, nephew, nephew. nephew, É isso aqui, o nosso vocabulário. Bom? Aí temos uma conversa aqui. Então, lesson conversation and activities. Conversation. Eu vou primeiro ler, depois vou explicar, vamos praticar e mesma dinâmica de sempre. A pessoa A diz: So, tell me about yourself. Well, I'm from Canada. I like to dance. Also, I have a big family. Oh, yeah. Tell me about your family. There are 5 people in my family. I have a brother and a sister. What about you? How many are in your family? I have 3 sisters and no brothers. So, there are 6 people in my family. Beleza? Então aqui eu vou explicar, né? O que está acontecendo é que a pessoa A está perguntando so, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. So, tell me about yourself. Esse so é uma interjeição, né? Que não tem significado de nada. É como se fosse o nosso então, né? Sabe, só para dar, né, começar uma conversa, que a gente chama de interjeição. So, tell me about yourself. Isso aqui significa me fale sobre você, tá? Então, ó, traduzindo ao pé da letra seria tell, fale, me, né? Me fale about, sobre, yourself, você. So, tell me about yourself. Então, me fale sobre você. Aí a pessoa B responde, Well, I'm from Canada. Esse well também é uma interjeição, não tem significado de nada. É como se fosse o nosso bem. Eu sou do Canadá. Ou, bom, eu sou do Canadá. Eu sou do Canadá. Well, beleza? Não tem significado de nada. Só para iniciar a conversa ali. I'm from Canada. A gente já viu isso nas aulas anteriores. I like to dance. Também já vimos, né? Gosto de dançar. Also, I have a big family. Esse also significa também, tá? Também no sentido de complemento ali. Pode ser que vocês vão estar imaginando, deixa eu puxar aqui, que vocês já viram to e also. Os dois, essas duas palavras significam também, tá? Mas also você vai usar no começo da frase, tá? E to você vai usar no final da frase. Então, I have a big family too, né? Tipo, eu também tenho uma família grande, né? Só que daí esse aqui tá no sentido de eu também tenho uma família grande, né? No sentido de eu também igual você, tá? E also, né, eu estou complementando, tá? Então tem essas duas funções gramaticais diferentes aí. Mas tudo bem, só não vou entrar em detalhes aqui. Mas se vocês já viram isso, né, só estou explicando, porque o also e o to também, né, ambos significam também. Also, I have a big family. Também eu tenho uma família grande. Aí a pessoa, oh yeah, é mesmo? É também uma outra interjeição aqui. Tell me about your family. Como eu já falei, né, me conte sobre sua família. Agora não é mais yourself, é your family, tá? Sobre sua família. Aí a pessoa B diz: There are 5 people in my family. Então, esse there are significa há de existir, tá? Então, existe 5 people, 5 pessoas. People é uma palavra que significa pessoas. In my family, na minha família. Então, olha só que interessante, né? A gente viu no princípio de gramática, aqui um pouquinho mais para cima,
que as palavras no plural geralmente coloca S, né? Para indicar que, ó, brother significa irmão, um irmão. Agora, mais de um irmão, irmãos, irmãos, né? É brothers com S no final, brothers. Mas tem palavras que não seguem essa regrinha. Então, por exemplo, people. People é o plural de person. Então, person é pessoa, people é pessoas no plural. Então, por isso que eu falei que tinha algumas exceções. A maioria das vezes coloca o S, tá? Porque vocês vão estar acertando grande maioria das vezes, né? Mas tem algumas palavras em especial que a gente tem que decorar. Por exemplo, people significa pessoas. Então, there are 5 people in my family. Então, há 5 pessoas na minha família. I have a brother. Eu tenho um irmão. And a sister. E uma irmã. What about you? Isso aqui é uma expressão que significa What about you? Né? Então, o que sobre você? O que sobre você? What about you? Que traduzindo a ideia para o português fica e você? What about you? E você? Tá? How many are in your family? Né? Então, quantos? How many? Quantos? De quantidade. Are in your family? Né? Estão na sua família. Então, quantos tem na sua família? Lembrando, gente, que aqui Não, tá, eu vou falar essa última frase aqui primeiro. A pessoa A responde: I have 3 sisters and no brothers. Então, eu tenho 3 irmãs and no brothers. E não irmãos. Ou seja, e nenhum irmão. Tá? So, there are 6 people in my family. Né? Então, there are, existem, né? Há 6 people, 6 pessoas in my family, na minha família. Então é isso que está dizendo aqui essa conversa. E o que eu queria dizer para vocês é que sempre é muito importante a gente traduzir a ideia da frase. Porque nem sempre dá certo a gente traduzir ao pé da letra, palavra por palavra. Porque assim, gente, na língua, a língua, ela é viva, tá? A gente sempre fala que a língua é viva, porque a língua, o idioma reflete aspectos culturais de um povo, reflete a identidade, né, os hábitos, costumes daquele lugar. Então, às vezes, né, quando eu falo assim que a gente aqui pensa com cabeça de brasileiro, é diferente com uma pessoa lá dos Estados Unidos, por exemplo, que pensa com cabeça de estadunidense. Então, tem coisas que são iguais, sim, tudo bem, mas tem muitas coisas que são diferentes. Por isso, a gente não pode ficar preso nessa ideia de traduzir as palavras palavra por palavra. É isso que a gente fala, traduzir ao pé da letra. Não, não dá para fazer isso, não é uma boa ideia. Então, o que eu sempre falo é que a gente precisa traduzir a ideia. Então, às vezes, a gente vai ler uma frase ali em inglês, em português. A gente vai ler uma frase em português e a gente vai pensar aquelas palavras, qual é a ideia que aquelas palavras representam, tá? Então, aquelas palavras vão falar sobre uma ideia. Aí a gente vai pensar na ideia em inglês. Qual palavra ou qual expressão que traduz, que representa aquela ideia, porém em inglês, tá? Porque tem coisas que não dá para traduzir, gente. Ou tem coisas que, por exemplo, tem expressões do português que não tem tradução. Imagina lá, rodar a baiana, né? Imagina que você vai falar, a minha tia foi lá na casa da minha namorada e ela rodou a baiana na casa dela lá. Gente, não tem como traduzir isso. Spin the Bahia's girl. Não sei, sabe? Não tem tradução para o inglês. Então a gente tem que pegar a ideia, ó, rodar a baiana é algo como brigou, né? Ficou muito brava, fez um escândalo, né? E daí a gente vai traduzir essa ideia para o inglês, né? Então, ela rodou a baiana é algo como ela brigou, né? She argued, né? Argue, né? Ela é
É isso que eu estou tentando falar, que a gente não pode focar em traduzir ao pé da letra. Então, a mesma coisa que em inglês, tem algumas coisas que a gente não dá para traduzir ao pé da letra. Então tá bom. Então vamos voltar aqui para a conversa e eu vou passar de novo com vocês. Então, so, eu já falei que é uma interjeição, uma coisa assim que não tem significado, né? Só para começar uma conversa, é equivalente ao nosso então, né? So, tell me about yourself. Então, tell, né? Tell me about yourself é uma frase que significa, que traduzindo a ideia em português é me fale sobre você. Tell me, me fale about, sobre yourself, você, né? Então, tell, o verbo tell, T-E-L-L, significa me fale, me conte, diga, né? Então, se pronuncia T-E-L, tell. Tell. Tell me, M-E, né? Se pronuncia M-I longo, me, tell me, né? Me fale, fale para mim, tell me. About significa sobre, a respeito, né? A-B-O-U-T, como se fosse about, mas se pronuncia schwa, apóstrofe indicando sílaba tônica, B-A-U ferradura T, about, about. About. Tell me about yourself. Isso aqui é uma palavra incrível, né? Que é your, né? Seu, self. Tipo, ser, sobre o seu ser, que pra gente traduzindo é você mesmo, traduzindo seria como me fale sobre o seu ser, né, a sua pessoa, não tem, né? Então me fale sobre você. Então, your, y, né, o i consonantal, u ferradura, schwa r, e o your, self, yourself. Yourself. Beleza. Então, so tell me about yourself. Aí a pessoa diz, well, I'm from Canada. Então a gente já viu, né? Então, bom, eu sou do Canadá. I like to dance, eu gosto de dançar. Also, né, que eu disse que é também no sentido de complementando uma frase, ó. Escreve A-L-S-O, also, mas se pronuncia, ó, schwa, após indicando sílaba tônica, O-L, all, S-O-U ferradura, so. Also. Also, I have, eu tenho. Esse H-A-V-E, have, né, significa ter, é o verbo ter. Já acho que fazia alguns segundos que estava tocando uma musiquinha de fundo, mas é aqui do dicionário. É do dicionário que estava passando um vídeo aqui no final da página e eu não tinha reparado nisso. Então acho que estava tocando uma musiquinha aí de fundo, né? Aquelas musiquinhas motivacionais. Mas tá bom, é isso, acontece, tá? Que o som tá bem baixinho aí, eu não consigo ouvir para não dar microfonia. Mas faz parte, faz parte. Então tá, have significa ter. Se pronuncia o H, né? Esse aspirado, o AEB, have. Have. Então, also I have a big family. Big significa grande, B-I-G, né? Big significa, e se pronuncia B e curto G. Big. Big. E family, que significa família, né? F-A-M-I-L-Y, família. E tem duas formas corretas de pronunciar também, né? Tem aqui, ó, o apóstrofo indicando sílaba tônica, F-A-E-M, fam, schwa, fam, L e longo, a big family. Ou você pode cortar esse schwa aqui, não? Então, ó, dessa forma, family, family. Tá? Family. É bem sucinto porque o M, você tem que encostar os lábios. Então, querendo ou não, às vezes vai fazer o sonzinho do schwa. Family. Ó, com schwa, family. Sem schwa, family. Quase nada de diferença, né? Por isso tem essas duas pronúncias corretas, mas tá bom.
Also, I have a big family. Também eu tenho uma grande família. Oh, yeah. Tell me about your family. Então, me fale sobre sua família. E aqui, né, como eu falei, there are, né, no sentido de existir, existem. Então, there, T-H-E-R-E, a gente vai ver mais para frente no English Connect, né, nas próximas aulas, mas já vou falando para vocês, né? Então, esse there aqui, né, significa ter e se pronuncia TH vozeado, E, schwa, R. Então, a, R, there, There. there. Mas, quando a gente está falando rapidinho, a gente pode tirar esse E também, né? Então, ó, unstressed, temos TH vozeado, schwa, R. There, there, there. Tá? Então, a gente vai falar isso aqui. There. There are. Então, are. O there are é para plural, né? There is para singular. Mas a gente vai aprender mais para frente. Então, aqui, como é cinco pessoas, plural. Então, there are. There are five people. Então, people, como eu já falei, significa pessoas, é o plural de person, é o plural de pessoa. Então, P-O, não, P-E-O-P-L-E, people, né? Mas se pronuncia people, people, people. People. In my family, I have a brother and a sister. What about you? Né, então, como eu falei, né, essa aqui é uma expressão what about you? Significa a ideia é e você? What about you? E você? O que é sobre você? Então, what about you? How many are in your family? Então, how many é a expressão para dizer quantos, né? No sentido de coisas que a gente pode contar. Por exemplo, água, a gente não pode contar quanto de água tem em um copo, né? Não tem como a gente contar gotinha por gotinha, né? Mas pessoas tem como a gente contar, né? Então, quantas pessoas? Um, dois, três, quatro. Aí é diferente, tá? Mas a gente vai aprender mais pra frente how many, how much. Beleza, então, how many, ó, how, né? H-O-W, how, né? Mas pronuncia H-A-U, ferradura, how many. M-A-N-Y, money, né? Mas pronuncia M-E-N, man, E, many, many. Many. How many, quantos, are in your family? Né? Então, quantos estão em sua família? Quantos estão em sua família? Não é uma frase em português, tá? Então, a gente vai traduzir essa ideia para uma frase que representa a mesma ideia do português. Então, quantos tem na sua família? Quantas pessoas tem na sua família? How many are in your family? Quantas pessoas tem na sua família? Estamos traduzindo ideias, beleza? Aí a pessoa A continua, né? I have three sisters and no brothers. So, there are six people in my family. Essa aqui é a conversação. Então vamos lá, vamos praticar. Eu vou falar e depois, né, vocês vão falar também, frase por frase. Então, comigo. Desculpa, depois de mim. So, tell me about yourself, vocês. So, tell me about yourself. Veja que eu fiz um chore, não about yourself. Aqui eu já fiz um chore, tá? About yourself. Pessoa B. Well, I'm from Canada. Então vocês. Well, I'm from Canada. Eu. I like to dance. Vocês. I like to dance. Eu. Also, I have a big family. Vocês. Also, I have a big family. Eu. Oh yeah, tell me about your family. Vocês. Oh yeah, tell me about your family. Aí, vamos ajustar aqui. Beleza. Beleza. Eu. There are five people in my family. Vocês. There are five people in my family. I have a brother and a sister. I have a brother and a sister. What about you? What about you? How many are in your family? How many are in your family? I have three sisters and no brothers. I have three sisters and no brothers. So, there are six people in my family. So, there are six people in my family. Então, no dia vocês vão ter a oportunidade para
Se juntar em duplas, né? Conversar entre vocês. Beleza, então agora a gente vai para o nosso Pronunciation Principle, linking the T and E sounds. Então, juntando os sons do T e do Y. Nessas expressões que a gente viu na conversação, a gente viu ó, about yourself. Então, ó, not linked, about yourself. What's your? What's your? Ou meet you. Meet you. Realmente está certo a gente fazer essas palavras, elas se pronunciam, essa é a pronúncia correta. Mas quando a gente está falando, né, assim, na fala natural, né, na fala normal do dia a dia, a gente junta as palavras. Então a gente não fala, por exemplo, e isso acontece em português também. A gente não fala casa amarela. Eu moro em uma casa amarela. A gente fala eu moro numa casa amarela. A gente junta casa amarela. É como se a gente falasse assim. Deixa eu abrir o bloco de notas. Ao invés de falar casa amarela, como se a gente falasse casa amarela. A gente faz essas coisas, a gente junta os sons, né? E tem um milhão de outros exemplos. Por exemplo, vamos ver aqui. É, janela azul. Janela azul. A gente não fala janela azul, a gente fala. Desculpa, a gente não fala janela azul. A gente não dá essa pausinha no meio das palavras. Janela azul. A gente fala janela azul. A gente junta tudo, mesmo. E vários outros exemplos, tá? Só que no inglês, né, o que está trazendo o princípio de pronúncia hoje, é que a gente vai juntar o som do T e do Y. Ao invés de falar about yourself, a gente vai falar algo como about yourself. About yourself. Então, quando a gente está falando aqui, ó, so tell me about yourself, a gente vai falar so tell me about yourself. A gente junta, ó, about yourself, ao invés de about yourself. Beleza? Outras coisas. Ó, mesma coisa, né? Então, so tell me about your family. Não é about your family, é about your family. Junta tudo. Ao invés de what's your, a gente vai falar what your. What your. Tá? Então, what's your name? Ao invés de what's your name. Esse what's your name, né? Tá bom, tudo bem. Dá para entender, sabe? Mas não é natural. Não é nada natural. É what's your name? Cadê? Mesma coisa, ó. Meet you. Ao invés de falar meet you, a gente fala meet you, tá? It's nice to meet you. Acho que a gente já viu algumas lições anteriores, né, quando a gente estava se apresentando. Lá na lição 2, né, greeting. Cadê? Deixa eu voltar lá na lição 2. Volta, filho. Ó, quando a gente estava falando aqui, ó, well, it's nice to meet you. Ao invés de falar, well, it's nice to meet you, a gente fala, well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Ao invés de nice to meet you too. Como se fosse um robôzinho, né? Nice to meet you too. Não, a gente vai juntar tudo. Well, nice to meet you. Well, nice to meet you too. Beleza? Maravilha. Então, esse é o nosso princípio de pronúncia. Aí a gente tem algumas frases para praticar. Então, aqui, ao invés de falar about yourself, eu vou falar about yourself. Meet you, me too. What's your name? What's your name? Tell me about your family. Tell me about your family. Pleased to meet you. Pleased to meet you. What about you? What about you? Beleza? Isso aí. Aí temos learning strategy. A useful phrase to use in class is how do you say in English? Então isso aqui é uma frase maravilhosa que, né, para vocês usarem sempre, principalmente nas nossas aulas de inglês, né, que é bem útil. A useful phrase, uma frase útil to use, para usar in class, na aula, is, é
How do you say? Como você diz? Tananana, in English. Em inglês. Então aqui você vai falar uma palavra em português. Ao invés de você falar, ó, então não quero mais que vocês digam, né? Não quero que vocês falem, né? Se não sabe de uma palavra, não quero que vocês perguntem assim, como diz lápis em inglês? Ou como é lápis? Como se fala lápis em inglês? Não quero que vocês façam isso em português. Quero que vocês falam, how do you say lápis in English? Então, how do you say lápis in English? Então, como você diz lápis em inglês? Tá? Então, essa é uma forma da gente praticar um pouquinho mais o nosso inglês, beleza? Então, ó, a partir de hoje, todo mundo, não quero mais ninguém perguntando como que você fala, como que é tal palavra em inglês? Não, how do you say a palavra em português in English? Maravilha. Nessa Instructor Guided Practice, ao invés de fazer como está falando aqui no manual, acho que eu vou fazer um jeito diferente para poupar tempo, tá? Então vocês vão se juntar em duplas e vocês vão perguntar, né? How many people are in your family? Então vocês vão falar sobre isso. How many people are in your family? Aí, né? Então no começo, né? Antes de falar qualquer coisa. Vocês vão falar, vão escrever aqui fill in the blanks, né, preencher esses espaços em branco, sobre a sua família. Então você vai parar, né, antes de falar com alguém, você vai escrever e você vai contar there are tanana, people in my family. Então você vai pensar na sua família. A sua família, assim, na sua família central, né? Ou seja, você, seus pais, irmãos ou irmãs, né? E filhos e filhas. Só isso. Então, quantas pessoas tem na sua família, né? Considerando essa família central que está próximo de você? Você vai contar, vai colocar o número aqui. Aí você vai preencher também. I have, e vai colocar quantos irmãos e quantas irmãs. I have two brothers and one sister, por exemplo, né? Ou, né? Então você vai preencher aqui e vai falar também sobre sua extended family, sobre a sua família colateral, tá? I have two uncles and three aunts. Tá? Então vai falar sobre tios e tias. I have no nieces and one nephew. Eu não tenho sobrinhas, mas tenho um sobrinho. I have 10 cousins. I have two sons and one daughter. Tá? Né, eu tenho dois filhos e uma filha. Então vocês vão falar sobre a sua própria família, né? Vão parar, né? Vai pensar e pensar sobre a sua família. E aí sim, vocês vão se juntar em duplas, tá? E vão começar apenas a falar as frases, sem conversação, né? Ainda não, sem conversação, porque vamos passo a passo, tá? Então você vai virar para o seu companheiro, o companheiro vai falar: There are tanana people in my family. I have tanana brothers and tanana sisters. I have tanana uncles and tanana aunts. I have tanana nieces and tanana nephews. I have tanana cousins. I have tanana sons and tanana daughters. Beleza? Então você vai fazer isso só falar primeiro, porque aqui você vai estar se preparando para falar sobre a sua família, tá? Com informações verdadeiras ali sobre você. Aí, seu parceiro, né, seu companheiro, sua companheira vai falar a mesma, né, vai ter a oportunidade também de falar da família dele ou dela. Aí sim, depois disso, vocês vão seguir o exemplo da conversação. Então, vocês podem até subir aqui na conversa, né? E uma pessoa vai ser a pessoa A, a outra pessoa vai ser a pessoa B. Então a pessoa A vai falar, So tell me about yourself. Aí a pessoa B vai falar, Well, I'm from tanana. Aí vai falar sobre sua informação verdadeira, né? I'm from Brazil, I'm from Venezuela, né? I'm from tanana. Isso aí. Vai falar I like to, vai falar uma coisa que você gosta de fazer e vai dizer Also, I have a big family, se a sua família for grande, ou Also, I have a small family, eu tenho uma família pequena. Né? Aí a pessoa A vai perguntar Oh yeah, tell me about your family. Diga sobre sua família. Aí a pessoa B vai falar todas essas frases aí que escreveu. There are tanana people in my family, que é
a primeira frase. Tá? I have a brother and a sister, né? Que é a resposta aqui dessa segunda frase. E só falou disso. Se vocês quiserem falar sobre as outras, né, pessoas aqui na sua família, fica à vontade. Mas daí você pergunta, What about you? How many are in your family? Aí a pessoa A vai responder, I have three sisters and no brothers, so there are six people in my family. Assim, só para treinar um pouco a conversação. Aí vocês vão trocar de lugar. Quem foi a pessoa A vai virar a pessoa B, quem foi a pessoa B vai virar a pessoa A. Ele vai treinar aqui a conversação com as informações verdadeiras sobre você. Tá? É isso aí. Na atividade um, Activity 1, nós temos three pictures, três fotografias, né, de famílias. E a ideia aqui é juntar em duplas de novo. A pessoa A vai escolher uma dessas fotografias aqui e vai descrever essas famílias. Tá? Vai descrever essas famílias e depois a pessoa B vai escolher uma outra fotografia e também vai descrever, né, a família da fotografia que escolheu. Por exemplo, eu vou escolher aqui essa, essa fotografia aqui do meio. Ai, misericórdia, não sei. A três está bem fácil. Não, vamos lá, a dois, a do meio. Então aqui tem, eu imagino que é o marido, talvez a esposa, e tem um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos. Tá? Então eu vou falar, he is the husband, he has a big family. He and his wife have one, two, three, four, five, six children. Né? Então, ele e sua esposa têm uma grande família. Eles têm seis filhos. Aí eu posso falar, ó, tem um, dois, três filhas e três filhos. Então, three daughters and three sons. Só aí, gente. Só eu escolhi esse senhor aqui para falar da família dele. Mas eu posso falar sobre o menininho aqui, ó. O menininho pequenininho. Então eu posso falar, he has a big family. Ele tem uma família grande. He has um, dois, três, quatro. Não, he has dois, três. Three sisters and two brothers. Show! Falei sobre a família na perspectiva desse menininho aqui, tá bom? Então é para vocês descreverem essas famílias na perspectiva de uma pessoa da família ali, tá bom? Show de bola! A atividade 2, eu não sei se a gente vai fazer não, né? Que é para você desenhar a sua própria árvore familiar, né? Draw your family tree. Desenhe a sua árvore familiar, a árvore da família. Then talk about your family with a partner. Então, depois, né? Então, fale sobre a sua família com um parceiro, tá? Mas eu acho que desenhar, não sei se vai demorar muito tempo, então talvez a gente não vai fazer essa aqui não, provavelmente não. Por isso que eu mudei essa Instructor Guided Practice aqui para a gente fazer diferente, falar sobre a nossa própria família, para não precisar fazer Activity 2. Mas beleza. Aí vamos para o nosso listening. Temos três perguntas aqui. How many children does Gabe have? How many sons does he have? E how many daughters does he have? E temos uma bonus question. Where is Gabe from? Então, essas quatro perguntas está falando How many children does Gabe have? Então, quantas crianças Gabe tem? Né? Então, quantas crianças o Gabe tem? Quantas crianças assim, no sentido de quantos filhos e filhas? E pergunta How many sons does he have? Quantos filhos ele tem? E How many daughters does he have? Quantas filhas ele tem? E tem uma questão bônus que diz Where is Gabe from? De, né, então, de onde é Gabe? De onde é Gabe? Ou seja, de onde o Gabe é? Então, qual país, né? De qual lugar ele é? Deixa eu pegar aqui os listenings. Eles são seis. E é do segundo 20. Cadê?
segundo 20 até o segundo 45. I take my hat off to them now that I'm a father of four. I don't know how they did it. This is my son. He is my only hope for a football player. He's my only boy. Mila was born when I was playing for BYU. Jaden Bell, she was born when I'm playing for Tennessee Titans. Adney was born in Chicago when I was playing for the Bears. And this is my retirement baby. She was born when I was done playing football. Isso aí. Falou, eu acho que ele falou um pouquinho rápido, né? Mas é bom que a gente fala rápido não, ele fala normal, igual uma pessoa comum falaria, né? Mas vamos praticar o nosso listening. Eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui e eu vou pausando assim que ele falar cada uma das respostas. Lembrando, né? How many children does Gabe have? Quantos filhos e filhas, né? Quantas crianças Gabe tem? How many sons does he have? Quantos filhos, homens? How many daughters does he have? Quantas filhas, meninas ele tem? E where is Gabe from? De onde ele é? I take my hat off to them now that I'm a father of four. I don't know. Falou uma resposta, ó, de novo. First of all, I have to tell my parents I take my hat off to them now that I'm a father of four. I don't know Falou a primeira pergunta, né? A resposta da primeira pergunta. how they did it. This is my son. He is my only hope for a football player. He's my only Beleza, que ele está apresentando e dá pra gente ver pelo vídeo, né? É apenas um menininho. boy. Mila was born when I was playing for BYU. Jaden Bell, she was born when I'm playing for Tennessee Titans. Adney was born in Chicago when I was playing for the Bears. And this is my retirement baby. She was born when I was done playing football. Beleza, aí ele falou, né, das três menininhas que ele tem. Então já falou todas as respostas. A gente já viu o vídeo do Gabe, né, da Samoa Americana. Então vamos com as legendas e eu vou falando aqui para vocês. First of all, I have to tell my parents I take my hat off to them. Opa. Aqui, voltei. Ele começa com uma expressão, né? First, I have to take my hat off to my parents. Então, isso que significa, né? Primeiro, first, eu tenho que, to take my hat off, né? To take my hat, né? My hat significa boné, chapéu, né? My hat, meu chapéu. To take my hat off, né? Então, pegar meu chapéu para fora, que significa tirar meu chapéu. To take off, tirar, né? To take my hat off, tirar meu chapéu. To my parents, para os meus pais. Né? Então, aquelas expressões. Primeiro eu tenho que tirar meu chapéu para os meus pais, né? Então, algo como assim, ele admira muito os pais. I take my hat off to them now that I'm a father of four. I don't know how they did it. Então, vamos botar assim. I take my hat off to them now that I'm a father. Ele diz, now that I am a father of four, I don't know how they did it. Então, now, agora, that I'm a father of four, que eu sou um pai de 4 crianças, I don't know how they did it. I don't know, eu não sei, how they did it. Como eles fizeram isso. Ou seja, como eles foram pais, né? Então, now that I'm a father of four, I don't know how they did it. Agora que eu sou um pai de 4 filhos, 4 crianças, eu não sei como eles fizeram isso, porque ele está falando dos pais, né? Que ele falou. Ele disse ali. First of all, I have to take my hat off to my parents. I take my hat off to them now that Now that I'm a father of four, I don't know how they did it. Então, ele fala, né? Primeiro de tudo, eu preciso tirar meu chapéu para os meus pais. Agora que eu sou um pai de 4 crianças, eu não sei como eles fizeram isso. É o que ele está dizendo aqui. I don't know how they did it. This is my son. Esse é meu filho. He is my only hope for a football player. He's my only hope for a football player. Ele é a minha única esperança. Only hope, né? Only, único, única, né? Hope, esperança. Minha única esperança for a football player, né? Para um jogador de futebol. He's my only boy. He's my only boy, né? Ele é meu único menino. Mila was born when I was playing for BYU.
Milo was born when I was playing for BYU. Então, Milo, né, o nome dela, was born, foi nascida. Então, ela nasceu, né, when I was playing, quando eu estava jogando for BYU, né, para a Universidade BYU. Jaden Bell, she was born when I'm playing for Tennessee Titans. Jaden Well, né, ele não diz Jaden Bell, né, Jaden Well, she was born when I played for Tennessee Titans. Então, a Jaden, she was born, ela foi nascida. She was born, ela foi nascida. When I played, quando eu joguei for Tennessee Titans, né? Quando eu joguei para os Titãs do Tennessee. Então, assim, é legal que dá para ver que no inglês eles usam muito essa diferença da fala ativa e da fala passiva. Enquanto no português a gente usa quase tudo fala ativa, no inglês é muito diferenciado isso. Então, a criança, ela não nasceu, ela foi nascida, tá? Então, foi a mãe que fez a criança nascer, tá? A criança apenas recebeu a ação. Então, Jaden, she was born, ela foi nascida. Não fala que she... não tem nem como traduzir, né? Ela nasceu. Então, porque uma criança não nasce, né? Mas é isso, a gente tem que ter na cabeça que o inglês, eles pensam na cabecinha deles, né, nessa diferença de fala passiva e fala ativa. Igual aqui em português. Quando a gente vai cortar o cabelo, a gente fala, eu vou cortar o meu cabelo. Você não vai cortar o seu cabelo quando você vai lá no cabeleireiro cortar o cabelo. Não, você vai receber um corte de cabelo, tá? Então, em inglês, eles não falam I will cut my hair, eu vou cortar meu cabelo. A não ser que você mesmo pegue a tesoura e corte o seu próprio cabelo. Então, quando você fala I will cut my hair, eles entendem que você vai cortar sozinho o seu cabelo. Mas quando você fala I will get a haircut, eu vou tomar um corte de cabelo, eu vou receber um corte de cabelo, é o jeito que fala no dia a dia. I will get a haircut, né? Eu vou tomar, né? Eu vou receber um corte de cabelo, que é no português, né? A gente traduz normalmente como eu vou cortar o cabelo. Porque pra gente é óbvio que você não vai cortar o seu cabelo sozinho, é óbvio que você vai no cabeleireiro, tá? Ou em inglês fala my head will be cutted, né? Meus cabelos vão ser cortados. Enfim, só para explicar esse she was born. Adney was born in Chicago when I was playing for the Bears. And Não, Adney was born in Chicago when I played for the Bears. Não, então, ó, o Adney was born, foi nascido, ou seja, ele nasceu em Chicago quando eu jogava para os Bears, né? this is my retirement baby. And this is my retirement babe, né? Essa é a minha última, tá? Fechando com chave de ouro. When I was done with football. Quando I was done with football. Eu tinha terminado com o futebol. Ou seja, eu tinha parado de jogar futebol. He was born when I was done playing football. Beleza? É isso, listening. Agora eu só vou tirar a legenda e eu vou colocar de novo, sem legenda, e vocês forcem o ouvido de vocês para tentar compreender essas palavras, né? Sem precisar de legenda, apenas ouvindo pelo listening. First of all, I have to tell my parents, I take my hat off to them now that I'm a father of 4. I don't know how they did it. This is my son. He is my only hope for a football player. He's my only boy. Milo was born when I was playing for BYU. Jaden Bell, she was born when I'm playing for Tennessee Titans. Adney was born in Chicago when I was playing for the Bears. And this is my retirement baby. She was born when I was done playing football. When my wife and I talk. Isso aí. Então, esse é o listening. Beleza, gente. Então, é essa a nossa lição de hoje. Temos o wrap-up, consolidação. Summer, now I can use family words. Então, agora eu posso usar palavras, né, sobre a família. E now I can say how many people are in my family. Então, agora eu posso dizer também quantas pessoas tem na minha família. Claro que mais pra frente a gente vai falar mais, né? A gente vai aprender novos vocabulários também. Inclusive, na próxima aula. Não, na próxima aula não. Mas eu acredito que no English Connect 2, sim, vocês aprendem várias outras palavras sobre a família, mas aqui a gente já consegue falar bastante sobre a nossa família, certo? E now I know, qualquer palavra, pronúncia, regra,
né, essa regra da escrita da fala ativa, fala passiva que eu falei, qualquer coisa que vocês aprenderam, podem registrar aqui do ladinho. E o invitation to act, o convite, né, a designação para vocês fazerem nesta semana, para a próxima aula, é using your family tree, practice saying who is in your family and what their relationship is to you. Então, isso aqui significa, deixa eu dar um zoom aqui. Using your family tree, né? Então, usando a sua árvore da família, using your family tree. Practice, pratique, saying, pratique dizer who is in your family, quem está na sua família, tá? Então, practice saying who is in your family, pratique dizer quem está na sua família. And what their relationship is to you. And what, e o que, their relationship, e o que a relação deles é para você. Então, aqui a gente vai ter que traduzir a ideia, porque não faz sentido traduzir para da letra. Ó. O que deles relação é para você. Ou seja, qual é a relação deles com você? Using your family tree, practice saying who is in your family and what their relationship is to you. Usando a sua árvore da família, pratique dizer quem está na sua família e qual a relação deles com você. Tá? Using a family tree, practice saying who is in your family and what their relationship is to you. É isso aí, gente. Tá? Vocês vão praticar, né? Praticar bastante para ficar bem fácil, bem natural. Desenha lá a sua árvore da família, bem basiquinho lá. Desenha ali você, né? Ó, Alexandre. Puxa dois cisquinhos para cima e coloca o nome do seu pai, da sua mãe, né? Coloca seus irmãos, irmãs também, se você tiver, coloca sua esposa, seu marido, seus filhos, seus tios, tias, primos, né, primas, e o que mais que a gente viu hoje, que eu não lembro mais também, misericórdia. Tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, coloca todo mundo que você conseguir lembrar, beleza? E vai praticando. This is Alexandre, this is Eliane, my mother, my mom, this is Edson, my father, my dad, né? This is Olávio, né? My grandfather, e assim por diante. Bom, e por fim, só para ajudar vocês a se lembrarem, vocês têm o homework, tá lá no final da apostila, aqui na página 58, tá? Então aqui, ó, Lesson 6, isso aqui a gente viu na aula. E vocês têm, ó, Lesson 6, Homework. Então essa aqui é a lição 6, tarefa de casa. Isso aqui é total e pura responsabilidade do estudante, né? Sua responsabilidade de procurar o significado, a pronúncia e a aplicação em frases dessas palavras, ó, family nouns, né? Family nouns, substantivo sobre família, siblings, granddaughter, grandson, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, daughter-in-law, son-in-law, stepmom, stepdad, stepbrother e stepsister. Essas palavras aqui, beleza? Então é isso a nossa aula e é isso aí. Ok, pessoal. Então, essa foi o vídeo de estudo da aula 6, né? Para a gente estar melhor preparado para o encontro presencial, para a gente conversar bastante, né, no encontro presencial. E espero que vocês tenham um bom estudo. Qualquer dúvida, manda no grupo do WhatsApp, lá para a gente, né, ir respondendo, ou coloca aqui nos comentários do vídeo do YouTube, tá bom? Mas é isso, gente. Bons estudos e até mais.